Olá, estamos começando mais um Central do Esporte. No programa de hoje vamos mostrar um projeto de capoeira que ensina a cultura afro para crianças através da luta e da arte. Você conhece o Santa Maria Soldiers? Um time da cidade disputando o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. Você entendeu? Já já a gente explica para você. E ainda um bate-papo especial com um jogador que já fez sucesso no Internacional de Santa Maria e hoje é destaque do Rio Grandense. Fique conosco. Música, dança e luta, tudo junto dentro de um mesmo esporte. Estamos falando, é claro, da capoeira. Um grupo aqui da cidade chamado Muzenza leva para as escolas públicas a arte que nasceu na época da escravidão no Brasil. Os alunos aprendem a valorizar a cultura africana através de oficinas e técnicas da modalidade. Confira na reportagem. Uma combinação de dança, arte e luta. Esta é a capoeira, um esporte que nasceu no Brasil como instrumento de luta pela liberdade. Era praticada nas senzalas pelos escravos como uma maneira de descontração e esquecer do sofrimento do dia a dia. O esporte sofreu perseguição e chegou a fazer parte do Código Penal brasileiro de 1890, no qual era proibida a prática em ruas e praças públicas. A capoeira, por si própria, pelo o instinto combativo dela, de luta e tudo mais, o processo histórico, ela já vem sendo movimentada num ambiente onde várias escolas pregam essa integralidade do movimento com dança, luta, esporte, educação, cidadania, folclore. Aos poucos, a capoeira foi derrubando barreiras e chegando à aceitação pública. A modalidade é considerada esporte desde 1972, quando foi regulamentada pelo Conselho Nacional de Desportos. Este som em Santa Maria é também sinônimo de cultura e história brasileira, em duas escolas municipais. Uma forma diferente de aprendizado, que encanta os estudantes. É bom, é música, é dança, que não é para usar para o mal também. A capoeira é uma dança afro, né? E ela, além do corpo, ela trabalha a musicalidade, né? Uma interdisciplinaridade entre as questões. E a gente pensou assim, ó, um produto que fosse ao mesmo tempo cultural e educativo. A capoeira hoje está presente em diversos países. O esporte, além de trabalhar o lado social e histórico, alia esporte e luta. Nos dias de hoje, a gente vê a capoeira muito mais avançada. Hoje são praticamente mais de 70 países onde compõem a capoeira. Existem grandes grupos fazendo bons trabalhos na Europa, na Ásia, na Indonésia, na África, na América Latina, na América do Norte, tendo uma propagação muito grande da própria língua portuguesa nesses países. Arte, cultura, dança e esporte, tudo isso reunido ao som de instrumentos e palmas que simbolizam a dor de um povo, que através do sorriso soube superar uma história de preconceitos e perseguição. Quando a gente pensa no processo da capoeira como um todo, isso deu um grande boom, mas no Brasil isso ficou um pouquinho estagnado, um pouquinho parado. Talvez pelo processo de marginalização, que ela é um processo histórico, e ela não conseguiu ainda alavancar. Hoje ela é direcionada muito para projetos sociais, que a gente sabe que é uma ferramenta muito forte, onde a linguagem dela é muito simples e muito fácil. Então, onde as pessoas conseguem se adaptar bem melhor nesse processo todo. Mas a gente também tem um outro lado, que é o lado da luta, o lado do esporte. Agora vamos falar de outro esporte. Você já pensou reunir sua turma no fim de semana para jogar futebol americano? Parece estranho, não é? Pois uma gurizada aqui da cidade resolveu fazer isso um dia, começar de brincadeira para conhecer o esporte. E aos poucos a coisa foi ficando séria. Eles montaram um time que disputa o Campeonato Nacional da modalidade. Com vocês, o Santa Maria Soldiers. E aí, galera do Central de Esportes. Hoje eu estou aqui com o Santa Maria Soldiers, time de futebol americano da cidade. Está disputando o Campeonato Brasileiro da modalidade. Bom, vou começar perguntando então, tenho aqui o Davi e o Douglas,
como surgiu essa história de jogar futebol americano em Santa Maria. Bom, inicialmente a gente estava no colégio ainda, eu e um outro atleta do time, atual atleta do time, e começou com uma brincadeira, a gente começou a acompanhar futebol americano na televisão e surgiu a vontade de praticar aquele esporte. Então, a partir daí, a gente começou a brincar, só de frescura com uma bola, no clube ou no colégio. E isso durou um ano, assim, a gente, só nós dois entendíamos o esporte, mas procurava a gente pra brincar, assim, era só uma brincadeira. Aí passou o tempo, a gente tentou melhorar um pouquinho, a gente criou o Iron Horses daí. Continuou a mesma brincadeira, só que com algumas pessoas mais entendendo o esporte, né? Daí a gente criou o Santa Maria Soldiers. A partir daí começou a investir em marketing para conseguir atleta, investir em Campeonato Gaúcho, que a gente jogou no Campeonato Gaúcho. E assim o time foi crescendo, só com gente que queria mesmo praticar futebol americano. E se equipamos ano passado. Nos equipamos ano passado para competir com o Campeonato Brasileiro. E foi a realização de um sonho para nós e hoje estamos praticando aí o futebol americano a nível nacional. E como vocês se juntaram primeiro com o pessoal que estava mais interessado, ou vocês foram convencendo alguém, vendeu o futebol americano que vocês não conhecem, como foi? A gente investiu em marketing, que era tinha uns cartãozinhos de visita, assim. A gente ia nas boates, em tudo que é lugar, assim, um cara grande, um cara com um perfil que provavelmente poderia jogar futebol americano, e convidava assim, quer jogar futebol americano, cara, nós estamos montando um time na cidade, não sei o quê. A gente distribuiu mais de 2.000 desses cartões aí e rendeu uns 20 atletas, acho, mais ou menos. Daí, assim, foi crescendo. Aí, quando a gente participou do Campeonato Gaúcho, aí a coisa começou a crescer mais um pouco. E aí, quando a gente se equipou, cresceu mais um pouco e assim tá indo ainda. Mas ainda precisamos que cresça mais, que tenha mais adeptos ao esporte que Santa Maria. E os incentivos que vocês tiveram, a maior parte sai do bolso de vocês ou tem um apoio, até mesmo um incentivo da comunidade, como ela vê o futebol americano? Bem, agora o único apoio que a gente tem é da IORS. A IORS tem uma parcela de patrocínio com a gente, tem ajudado a gente, mas grande parte das viagens, do equipamento, de tudo, 90% saiu do bolso do pessoal. No começo a gente teve um patrocínio curto, rápido, que ajudou a gente só a organizar o primeiro jogo aqui, né, Douglas? Daí, a partir disso, a gente começou o cara vai fazendo rifa camiseta, rifa caixa de cerveja e assim vai para poder arrecadar dinheiro, mas era para equipamento mesmo. Os primeiros jogos era só familiar, namorada, esposa. Agora, se você parar para ver lá na hora do jogo mesmo, tem gente que não tem parentesco nenhum com o pessoal, é gente da cidade mesmo que gosta de assistir, tá começando a acompanhar. Chuto aí no nosso último jogo aqui deu em torno de umas 300 pessoas. O nível de exigência no Campeonato Brasileiro, quando subiu para o Campeonato Gaúcho, por exemplo, vocês disputaram, até ganharam? Bom, primeiramente o dinheiro, né? O dinheiro foi... a gente teve que pagar R$3.000 só de inscrição no Campeonato Brasileiro, sem nada de retorno, assim. Claro que serve para a federação, mas para a gente diretamente não teve retorno para as viagens. A gente viajou para Porto Alegre, para Santa Cruz, para viajar. 2 jogos em casa, que a gente gasta muito em jogos em casa, gasta com ambulância, gasta com seguranças, gasta com árbitros, som. E também tivemos uma viagem para Curitiba, que foi uma viagem que foi bastante, a gente gastou muito, assim. Para suprir isso, a gente fez até venda de adesivo no centro da cidade. A gente parou na sinaleira ali, começou a imprimir os adesivos do time e vendemos. Daí até a população de Santa Maria ajudou bastante, vendeu muito adesivo ali. Aquilo ali ajudou muito nós a ir para cima, para o Campeonato Brasileiro, né? Viajar para Curitiba. E a respeito da parte técnica, assim, a gente pega times que, por exemplo, o Santa Cruz e o Porto Alegre foi o segundo ano deles na Liga Brasileira. A gente joga de igual para igual com eles, assim, só que eles têm essa experiência, assim, já tem mais atletas também. Em Curitiba e Santa Catarina, deu um nível muito maior que o nosso. Os caras são muito organizados, a Federação Paranaense de Futebol Americano é muito organizada, eles investem muito através da prefeitura, conseguem patrocínio da prefeitura, então é muito bom para eles lá. Mas foi uma baita experiência para nós, nós jogamos agora em Curitiba lá perdendo, mas foi uma baita experiência pra gente, assim. Então a gente busca atletas ainda, a gente viajou com 25 atletas, isso é muito pouco. A gente teria que viajar com uns 45 atletas para lá. Então a gente precisa de gente para treinar e precisa de gente que vá nos treinos mesmo para evoluir. Então, para finalizar, vocês contem aí como projeto Santa Maria Soldiers, como vocês veem o futuro
do time? Vocês estão disputando o brasileiro, você já tem uma projeção para frente? A gente quer chegar. Existe um nível profissional e um nível amador, né? A gente está no amador, com certeza, e talvez a gente nunca chegue no profissional, ou talvez chegue daqui 10 anos. Mas o nosso objetivo cada ano é chegar mais perto do profissional possível, assim, é evoluir constantemente sempre, sabe? Não é... Tipo, eu que fui um dos criadores do time, assim, eu quero daqui 10 anos olhar assim, eu comecei isso aí, continuar aquilo ali, sabe? A gente quer instituir, talvez ano que vem já, nas escolas, em crianças, em adolescentes, assim, instituir futebol americano na cidade. Porque a gente joga pra cidade, a gente não joga pra Porto Alegre ou pro Rio Grande do Sul, a gente joga pra cidade de Santa Maria. Mas é meio difícil das pessoas entenderem isso, assim, mas a gente quer representar a cidade, a gente leva o nosso nome de Santa Maria pra Curitiba, por exemplo, pra Porto Alegre. Então a gente quer tornar um time, assim como é o Interzinho, o Inter de Santa Maria e o Rio Grandense, a gente quer ser um time da cidade, sabe? Agradecer então a gurizada aqui do Santa Maria Soldiers, entre em contato no Facebook, com a fanpage aqui, Santa Maria Soldiers, conheça do futebol americano de Santa Maria, eles estão jogando o Campeonato Brasileiro, precisam de apoio, esses são os Soldiers de Santa Maria. Futebol americano aqui em Santa Maria, quem diria? Parabéns aos Soldiers que levam o nome da cidade pelo país afora, uma modalidade que ainda é pouco praticada aqui no Brasil. E no próximo bloco vamos mostrar a história de um jogador que já fez sucesso no Internacional de Santa Maria e hoje brilha com a camisa do Rio Grandense. Já voltamos. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Oi, você já me conhece, eu sou a Clara. Já imaginou chegar na faculdade morrendo de sede e não ter água para beber? Ou chegar em casa louco por um banho e não poder tomar? Aposto que não seria legal. Água, para não acabar, devemos poupar. Eu vivo a noite do meu jeito. Se tem diversão, tô dentro. Eu gosto é do movimento, da vida, mas alcoolizada, eu não dirijo. Voltamos com o programa Central do Esporte. Ser o camisa 10 de um time é o sonho de qualquer jogador. Imagina ser o 10 dos dois grandes clubes rivais de Santa Maria. Pois um atleta conseguiu este feito. Ele fez sucesso no passado recente do Internacional de Santa Maria e hoje ele brilha com a camisa do Rio Grandense. Você já sabe quem é? O nosso repórter Christian Cunha conta pra gente. Olá, Quintana. Pessoal de casa, hoje estou no estádio dos Eucaliptos, onde irei entrevistar um dos jogadores do time do Rio Grandense. Seu nome é Francisco Ribas Rezende. Você sabe quem é? Ainda não? Vou dar outra chance. Ele já atuou por 9 clubes, sendo 8 do estado do Rio Grande do Sul e 1 de São Paulo. Atualmente ele é dono da camisa número 10 do Rio Grandense. Acredito que agora você saiba. Olá, Chiquinho, tudo bom? Tá. Tudo bem? Tudo bem. De onde vem esse apelido Chiquinho? Olha, esse apelido vem da infância, né? Até mesmo por se tratar pelo meu nome, Francisco, né? E o meu pai também se chamava João Francisco e ele era mais conhecido como Chico. E eu, por ser filho de Chico, acabei me tornando Chiquinho. Me diz uma coisa, onde é que você percebeu assim, que era essa profissão que tu queria seguir, ser jogador de futebol? Eu acredito que o ser humano nasce com essa dádiva, né, cara? A partir do momento que esse dom ele existe quando nós nascemos, após o nosso crescimento a gente começa, né, a desfrutar dessa bênção. E meu pai, né, sempre teve escolinha de futebol, então eu me criei no meio do futebol e graças a Deus, né, dei sequência nessa minha profissão e hoje muito feliz por executá-la. Como é que foi as passagens por outros clubes? Qual mais te marcou? Olha, hoje eu estou com 31 anos, né? Já passei por várias equipes do futebol gaúcho, do futebol nacional. Acredito que cada clube que a gente passa, a gente tem uma experiência de vida, né? E a gente tem que aprender com isso, tem que crescer com isso. Existem momentos de dificuldade,
existe um momento de muitas alegrias. A partir do momento que a gente consegue manter um equilíbrio nos dois lados, a gente consegue ser bem sucedido. Chiquinho, você já atuou pelo lado do Inter de Santa Maria, que é o grande rival do rio-grandense aqui. Como é que é atuar dos dois lados, assim? Deve ter recebido críticas quando veio do Inter para cá, para o rio-grandense. Como é que foi isso aí, essa passagem, essa transição? No começo, por parte de pessoas que trabalham diretamente com futebol, foi um pouco difícil, né? Ouvir críticas, mas eu como atleta tenho que ser profissional. Eu não posso tomar as minhas decisões levando para o lado emocional, então eu tenho que ver o que é melhor para mim, atleta, para minha família. E isso faz parte de um atleta profissional, né? Vestir uma camisa, e por ter 2 times na equipe de Santa Maria, para mim é um privilégio estar participando hoje do rio-grandense, ter uma passagem de muitas conquistas pelo Inter SM, e me sinto bem à vontade, me sinto bem tranquilo de estar num lugar onde Deus me colocou, e me sinto muito prazeroso em trabalhar aqui. Qual foi a pior fase assim, que Chiquinho, jogador Chiquinho, passou na sua carreira? Olha, a gente sempre tem momentos difíceis na nossa carreira, né? Quando a gente não alcança os objetivos, né, traçados pela direção, pela comissão técnica. E por ti mesmo, né? Tu sabe o teu potencial e às vezes tu acaba não alcançando os teus objetivos. Mas não foi esse, né, um dos momentos mais difíceis da minha vida. O momento mais difícil da minha vida foi onde o meu maior incentivador, né, da minha carreira, que foi o meu pai. Ele, em 2005, quando eu comecei a minha ascensão dentro do cenário do futebol, ele acabou falecendo. Então foi um momento difícil para mim, onde passam vários pensamentos, né, na nossa mente. Uma delas é desistir e continuar, mas graças a Deus, Deus me deu força para perseverar e saber que aquela pessoa deixou um exemplo de vida para mim, para nunca desistir, e foi isso que eu fiz. Eu consegui me reerguer, consegui dar continuidade no meu trabalho, e hoje estou aqui defendendo a equipe do rio-grandense. Você, como jogador de futebol, poderia dar um conselho para quem sonha em ser um jogador de futebol? Com certeza, né? Um dos fatores principais para se tornar um atleta profissional é saber que dentro de cada um existe um potencial, né? E não deixar que esse potencial deixe de ser sufocado por pessoas, né, que muitas vezes vêm com uma palavra de crítica, vêm com uma palavra de fazer com que aquela pessoa desista, de que aquilo ali não é para ela, que ela tem que estudar, que o futebol tem muitas dificuldades, tem muitas adversidades, e muitas vezes, né, essas pessoas acabam sufocando o sonho desses jovens atletas que um dia sonham em se tornar um grande jogador de futebol. Então que eles entendam isso, que aquilo que Deus um dia gerou no coração deles pode se cumprir, e que eles nunca desistam de se tornar aquilo que eles almejam em suas vidas. Você, como jogador de futebol, se sente realizado? Tem algo a mais para conquistar? Títulos? Pretende jogar até que idade? Olha, eu me sinto realizado por ter um dia me tornado jogador de futebol, né? Porque esse é o âmbito em que eu vivo, me dá muito prazer, né? Apesar, né, de enfrentar dificuldades, mas eu sinto prazer em fazer o que eu faço, né? Já conquistei algumas coisas, mas com certeza sempre é pouco, né, cara? A gente sempre quer mais, o ser humano sempre quer mais, sempre almeja coisas melhores. E comigo não é diferente, apesar de ter 31 anos, eu creio que a minha motivação para conquistar ela é muito grande, e com certeza eu vou atrás desses sonhos particulares também. Hoje estive conversando com o Chiquinho, dono da camisa 10 do time do rio-grandense. Chiquinho, muito obrigado pela entrevista aí. Quintana, é com você daí. Daqui eu vou para casa porque o Central do Esporte de hoje fica por aqui. Se você tiver alguma sugestão de reportagem, mande um e-mail para tvunifra@unifra.br. Você pode rever este e outros programas na internet através do YouTube no canal Unifra Online. Voltamos na próxima semana. Tchau!